Quando o apóstolo Paulo abraçou a fé cristã, sua família de origem o rejeitou. E nós podemos encontrar no capítulo 3 de Filipenses, quando ele vai fazer um desabafo, a partir do versículo 4, ele diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa em ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, temos aqui um relatório, Paulo falando a essa amada igreja de suas percas, mas também de um novo estilo de vida que ele adotou e que ele está feliz porque agora ele caminha com Cristo e ele vai deixando o que está para trás, ficando realmente para trás, e ele vai avançando para as coisas que estão adiante, para os desafios que o aguardam nessa nova caminhada. E diante disso, de tudo que foi relatado e a nova vida que Paulo adota como vida de missionário, de apóstolo, e em todas as suas viagens missionárias, no capítulo 16 de Romanos, nós vamos ter aí um relatório quando Paulo vai citar, agradecendo a tantas pessoas, tantas famílias que o ajudaram, que cooperaram com ele, que o abençoaram, que estiveram ao seu lado em suas dificuldades. Paulo, ele vai fazer uma menção à família de Rufo, no versículo 13, quando ele diz assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Rufo era eleito no Senhor, como nós acabamos de ler, não apenas no tocante à sua salvação, mas também quanto ao seu caráter cristão. Era um cristão privilegiado. Paulo também vai citar que a mãe de Rufo havia demonstrado bondade maternal para com Paulo, de modo que o apóstolo a considerava como mãe para ele. Você pode imaginar que Paulo relata em Filipenses que havia perdido tudo e ele agora considerava tudo realmente como perca, como esterco, como coisa sem nenhum valor. Inclusive, ele vai estar citando aqui a família que o deserdou, que o rejeitou, que o abandonou e que agora ele, pela graça de Deus, em todos esses cooperadores, tem uma mulher que, além
de ser cooperadora, ela tem um apreço, um carinho, um amor especial pela vida do apóstolo Paulo. Imagina você que valor isso está sendo agregado à vida do apóstolo, à vida deste homem que não tem fronteiras, que está evangelizando o mundo dos gentios, ele tentou alcançar os judeus, não conseguiu, ele então parte agora para evangelizar os gentios, e que ele tem essa doce lembrança de que a mãe de Rufo também era como uma mãe para ele. De todo o capítulo 16 de Romanos, em todos os cooperadores que Paulo cita, nesse capítulo, a partir do versículo 1 até o versículo 16, de todas as referências que ele faz, a que mais me impressiona é exatamente a saudação, a gratidão, o reconhecimento, o apreço que esse apóstolo tem para com Rufo e a sua mãe, que o adotou também como filho. Então, nós temos aqui essa referência preciosa quando nós estamos refletindo sobre o amor, quando estamos falando sobre os desdobramentos do amor, o valor agregado que esse mandamento tem na vida da igreja cristã, na vida dos seguidores do Cristo de Nazaré. E aqui um registro belíssimo, quando Paulo vai dizer que no passado ele perdeu a sua mãe de origem, a sua mãe biológica, mas que Deus, pela sua bondade, pelo seu grande amor, lhe acrescenta agora uma mãe que o ama e que ele também a ama. E hoje o desafio é que nós também, como cooperadores de Cristo, nós possamos adotar vidas preciosas, órfãs que estão dentro das nossas igrejas ou das nossas famílias, e que a gente pode estender o amor de Deus à vida dessas pessoas como um bem precioso para os dias e para a existência dessas pessoas e as nossas também. Que Deus nos abençoe e que isso seja possível, como foi na vida do grande apóstolo Paulo. Um grande abraço, uma ótima reflexão, que Deus nos abençoe. Amém.